Olá, sou Carlota Mãe Rafael Bumbuca, estudante do 4º ano. Estou aqui para mais uma aula de cálculos de representação de dados experimentais. Bom, para a nossa aula de hoje temos um exercício que diz o seguinte: num curso de geometria, João e Miguel analisaram dados adquiridos por um pesquisador numa série de graus de substituição da resina clorometilada. O seu objetivo é minimizar a resposta. Então, foram estudados 3 fatores: o tempo de reação, a concentração do oxidante e o tamanho da partícula. A resposta observada foi o rendimento da reação. Então, para calcularmos esse exercício, nós precisamos demonstrar a matriz experimental, a média global, a variância e a variância global, o erro experimental, os efeitos dos fatores, o modelo matemático e o teste de hipótese a 95 graus de confiança e o T crítico. Então, vamos ao nosso exercício. Como já havia dizendo, que para esse exercício precisamos demonstrar a matriz experimental. Então, a nossa matriz experimental é esta, que temos experiências até 8, foram feitas 8 experiências com as variáveis T, que é o nosso tempo de reação, o C, que é a nossa concentração do oxidante, o P, que é o tamanho da partícula, e o rendimento da reação é a nossa resposta que foi observada. Então, na nossa resposta do rendimento foram feitas 2 réplicas. Então, o 1 é menor que 2, por isso tem um sinal negativo. O 2 é maior, o 3 é menor que 4, o 5 é menor que 6, o 7 é menor que 8. Então, temos já o nosso sinal positivo no 8, no 6, no 4 e no 2. E o nosso sinal negativo temos no 1, no 3, no 5 e no 7. No C, então, temos 2 e 1 são menores que 3 e 4. O 5 e o 6 é menor que 7 e 8. Então, 1, 2, 3 e 4 são menores que 5, 6, 7 e 8. Bom, aqui temos a nossa matriz experimental, agora com interseções das nossas variáveis. E o T com C, então aqui vamos fazer jogos de sinais. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, menos com mais também dá menos, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. A outra parte que é o T com P, interseção de T com P, temos menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais com menos dá menos, menos com mais dá menos com mais dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Então, temos outra interseção que é o C com o P. Menos com menos dá mais, menos com menos também dá mais com menos dá menos com menos menos, mais com menos também dá menos com mais também menos, mais com mais dá mais com mais dá mais. Temos a nossa interseção de C, TCP. Então, para aqui é muito fácil. É só você pegar o TC com o P. Então, fazendo interseção, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Menos com menos também é mais. Menos com mais é menos. Mais com mais é mais. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos. Mais com mais dá mais. Então, aqui você deve sempre controlar. Eles devem ser iguais. Menos devem ser 4, os mais também devem ser 4. Vemos que aí na nossa matriz já está tudo completo.
Bom, já demonstramos a nossa matriz experimental, agora vamos calcular a nossa média global, que é o nosso rendimento médio. Para a nossa média global, que é o rendimento médio, é bem fácil. É só você levar a primeira réplica com a segunda, somar e dividido por 2, que são duas réplicas. Então, fizemos 4,39 mais 4,73 será igual que, dividido nem por 2, tudo isso é igual a 4,56. No experimento 2, temos 6,21 mais o 5,75, tudo isso dividido por 2, vai ser igual a 5,98. No terceiro experimento, temos 14,51 mais 13,45. Tudo isso somando e dividindo por 2 será igual a 13,98. Que o nosso quarto experimento temos 19,57 mais 21,11. Tudo isso dividido por 2 será igual a 20,54. O nosso quinto experimento temos 2,09 mais 1,93. Tudo isso somando e dividindo por 2 será igual a 2,01. O nosso sexto experimento temos 3,15. Bom, já calculamos o nosso rendimento médio, que é a nossa média global. Agora vamos ao cálculo de variância. Nosso cálculo de variância será igual a variância ao quadrado, será igual ao somatório de resposta de determinado experimento, que é o nosso rendimento, menos a média aritmética da resposta sobre o N, que é o número de réplicas, menos 1. Então, para a primeira experiência, temos variância será igual a 4,39, que já havíamos tido na nossa primeira réplica, que é no rendimento, primeiro experimento, primeiro ensaio, menos 4,56, que é a nossa média global, mais 4,73, que é o nosso segundo rendimento, menos 4,56, que é a nossa média global da primeira experiência, sobre que elevado a 2, isso tudo sobre menos 2, que foram feitas duas réplicas, o número de réplicas, do rendimento, menos 1. Então, somando tudo isso e dividido, por 1, será igual a 0,0572, que é a nossa variância, que é a nossa primeira variância. Para o segundo, temos o mesmo caso, que temos 6,21 menos 5,92 elevado a 2, que é o nosso primeiro experimento. E depois temos mais 5,75 menos 5,58. O 5,58 é a nossa média do rendimento que nós calculamos e encontramos. Então, tudo isso sobre 2 menos 1. Então, somando tudo isso, vai ser igual a 0,1058. Nosso terceiro experimento temos 3. Nosso terceiro experimento temos 14,51 menos 13,98, que é o 14 é o nosso primeiro experimento, que é o nosso primeiro ensaio do rendimento. Então, o 13,98 é a nossa média global. Isso tudo elevado a 2, mais 13,45, que é o nosso segundo rendimento da resposta, não é isso? Então, menos 13,98, que é a nossa média global, elevado a 2, isso tudo sobre 2 menos 1. Então, calculando isso tudo, vai ser igual a 1,205. No nosso quarto experimento, também temos o 19,57, que é o nosso primeiro rendimento, menos 20
0,54, que é a nossa média global do rendimento, sobre que é elevado a 2, mais 21,11, que é o nosso segundo rendimento, menos 20,54 elevado a 2, isso tudo, né? Sobre 2,21, 2 menos 1, aliás, né? É igual a 1,264. Então, temos o nosso quinto experimento, temos 2,09 menos 2,1, que é o nosso rendimento médio. Isso é elevado a 2, mais 1,93, que é o nosso rendimento 2, e o menos 2,01, que é o nosso rendimento médio global. Isso tudo sobre 2 menos 1. Então, calculando tudo isso, será igual a 0,0128. O nosso sexto experimento, temos 3,15, que é o nosso primeiro ensaio, menos 3,27, que é o nosso rendimento médio global, mais 3,39, que é o nosso segundo médio, que é o nosso segundo rendimento, menos 3,27, que é o nosso rendimento global. Isso tudo elevado a 2 sobre 2 menos 1. Isso tudo calculando será igual a 0,0288. O nosso sétimo experimento, temos 11,77 menos o 12,23 mais 12,69 menos 12,23. Isso tudo calculando será igual a 0,442. O nosso último experimento, temos a variância será igual a 19,40 menos 18,69 elevado a 2 mais 17,98 menos 18,69 elevado a 2. Isso tudo sobre menos 2 menos 1. Isso tudo calculando será igual a 1,0081. Já calculamos a nossa variância, agora vamos calcular a nossa variância global. A nossa variância global será igual à variância global, será igual ao somatório de grau de liberdade vezes a nossa variância sobre o nosso grau de liberdade. Então, para calcular isso é bem fácil, é só levar o nosso grau de liberdade é igual a 2 menos 1, que são a réplica, que 2 menos 1 é igual a 1. Então, só fazer 1 vezes a nossa variância. Então, somando tudo isso, será igual ao mesmo número, né? Então, será igual a... Todas as variâncias será igual a 1. Então, em todos os experimentos, temos um para cada experimento. Então, é só levar as nossas variâncias que encontramos é 0. Então, variância global será igual a 0,057, que é o nosso primeiro experimento, mais 0,105, o nosso segundo experimento, mais 1,205, o terceiro, mais 1,269, o quarto, mais 0,012, o nosso quinto, mais 0,028, o nosso sexto, mais 0,422, o nosso sétimo, e por último 1,008. Isso tudo sobre o nosso grau de liberdade. Nosso grau de liberdade, somando um dos outros experimentos, é 8. Então, somando tudo isso e dividindo por 8, será igual a 0,51232. Então, essa é a nossa variância global. Já calculamos a nossa variância e a nossa variância global. Agora vamos já ao cálculo do erro experimental. O erro experimental será igual a CP raiz quadrada da variância global. Então, temos CP será igual à variância global. O resultado que encontramos foi 0,5121325. Então, raiz quadrada desse valor é 0,7
7.164. Esse é que é o nosso erro experimental. Agora vamos aos nossos cálculos dos efeitos dos fatores. Então, para calcular os efeitos dos fatores, temos que olhar aquela tabela, né? Primeira tabela. Temos o efeito principal de T, será igual a R mais menos o R menos. Então, temos o rendimento, né? O rendimento do sinal positivo menos o rendimento do sinal negativo. Então, para o nosso efeito T, temos como os efeitos, né? Que são positivos, temos o Y2 mais o Y4, Y6, o Y8, isso tudo dividido por 4, que são os 4, né? Foram 4 vezes, que são, então, menos Y, menos Y1, mais Y3, mais Y5, mais Y7, isso tudo dividido por 4. É o número de vezes que tem o sinal negativo. Então, os valores dos efeitos T temos 5,98 mais 20,54 mais 3,27 mais 18,69. Esses valores são os valores do rendimento global. Isto tudo sobre 4. Menos 4,56 mais 13,98 mais 2,01 mais 12,23, isso tudo sobre 4. Então, calculando isso, temos, será igual a isso tudo, né? 3,925. Para o efeito C, temos Y3 mais Y4 mais Y7 mais Y8 menos Y1 mais Y2 mais Y5 mais Y6. Isso tudo dividido por 4, ambas partes. Então, calculando isso tudo, temos o resultado 12,405. Para o efeito P, temos Y5 mais Y6 mais Y7 mais Y8. Dos efeitos negativos, temos Y1 mais Y2 mais Y3 mais Y4, isso tudo sobre 4, ambas partes. Então, o resultado final temos menos 19. Temos o efeito TC, é Y mais Y1 mais Y4 mais Y5 mais Y8 menos o Y2 mais Y3 mais Y6 mais Y7, ambas partes dividido por 4. Então, o valor encontrado é 2,585. O nosso efeito TC, temos Y1 mais Y5 mais Y6 mais Y8 menos o Y2 mais Y4 mais Y5 mais Y7. Ambas partes dividido por 4, o resultado final é menos 0,065. Para o YC, CP temos Y1, Y2 mais Y7 mais Y8 menos o Y3 mais Y4 mais Y5 mais o Y6, ambas partes dividido por 4. Então, os valores dos efeitos CP temos 4,56 mais 5,98 mais 12,23 mais 18,69 menos 13,98 mais 20,54 mais 2,01 mais 3,27, ambas partes dividido por 4. Então, o resultado final é 0,415. Para o efeito TCP, temos o Y2 mais Y3 mais Y5 mais Y8 menos Y1 mais Y4 mais Y6 mais Y7, ambas partes dividido por 4. O resultado final temos 0,015. Esses são os resultados dos nossos efeitos, tipo os cálculos dos efeitos principais. 0,15
mais 3,39, somando tudo isso e dividido por 2 é igual a 3,27. O nosso sétimo, que é 11,77, mais 12,69, tudo isso dividindo por 2 será igual a 12,23. E temos 19,40 mais 17,98, tudo isso será igual a 18,69. Agora vamos para o cálculo do modelo matemático, demonstrar o modelo matemático. Então, o modelo matemático, ele é representado por Y, igual, né, a média global do rendimento, mais os efeitos, o efeito de T sobre 2, T mais efeito de C sobre 2, mais efeito de P sobre 2, mais efeito de TC sobre 2, mais efeito de TP sobre 2 também, mais efeito de CP sobre 2, mais efeito de TCP sobre 2. Então, o valor da média, né, global, você tem que somar todo o valor médio, né, do rendimento que foi encontrado, somar tudo isso e dividido por 8, que são as 8 vezes que foram feitas as experiências. Então, o nosso valor do tempo médio, né, global que encontramos é 10,157. Então, só substituímos, né, os valores. Temos o Y, será igual a 10,127, que é o nosso valor do rendimento médio global, mais os efeitos que foram encontrados. O efeito de T é 3,925 sobre 2, mais o 12,405 sobre 2, que é o nosso efeito CPC. Temos o valor do CP, foi negativo, então jogando o sinal, mais com menos dá menos. Então, temos aí o sinal negativo, que é menos 2,19, que é o efeito, né, de C, de P sobre 2, mais 2,585 TC sobre 2, que é o nosso efeito de TC, menos o 0,065 sobre 2. TC nós fizemos o jogo de sinais, com menos com mais dá menos. Então, o TC, o valor do efeito foi negativo. Então, mais 0,415 sobre 2, que é o efeito CP, mais 0,015, o efeito de TC sobre 2. Então, calculando tudo isso, tivemos 10, o substituto de novo, temos o 10,157, mais, já fizemos os cálculos e temos aí, o resultado final foi 1,96, o valor de T, o efeito T, né, mais 6,202 do C, menos o 1,09 do P, mais de 1,292 do TC, mais menos 0,035 TP, mais 0,207 CP, mais 0,7 do TCP. Então, aqui é só fazer os cálculos e encontrar o resultado. Agora, vamos ao teste de hipótese. No teste de hipótese, temos a fórmula que diz o seguinte: T calculado será igual a os efeitos, tipo o módulo dos efeitos, sobre o CP. Então, primeiro temos o efeito do T, né? Temos T calculado será igual ao módulo de 3,925, que é o nosso efeito. Nós calculamos o CP, que é a variância global. A variância global que nós encontramos foi de 0,7164. Então, calculando tudo isso, temos o resultado final 5,47. O valor, né, o efeito C, temos T calculado será igual a 12,405 sobre 0,7157.
17,64. O resultado final é 17,31. Temos o efeito de P. T calculado será igual a 2,19, que é o nosso efeito encontrado, sobre 0,7164. Calculando isso será igual a 3,05. O nosso TC será igual a T calculado será igual ao módulo de 2,584 sobre 0,7164. O valor encontrado, o resultado é 3,60. Temos o T calculado, TP. T calculado será igual a módulo de 0,065 sobre 0,7164. Calculando isso será igual a 0,09. Para o efeito CP, T calculado será igual a 0,415 dividido por 0,7164. Calculando tudo isso será igual a 0,57. Vamos para o efeito TCP. T calculado será igual a módulo de 0,015 dividido por 0,7164. Calculando será igual a 0,02. E por último, temos a interpretação do T crítico, usando a tabela. Bom, usando a tabela, como o nosso exercício pede para que o teste de hipótese ser de 95% de confiança, então essa tabela 95% indica aqui nos 0,05. Então, o nosso grau de liberdade é de 8. Então, é só pegar o 8 até aqui, como eu fiz com esse traço. Então, o nosso T crítico é de 2,306. Então, ilustrando isso na tabela, temos efeitos. Temos o efeito de T, de C, de P, de TC, de TP, de CP e de TCP. Temos T calculado, T crítico e significância. No efeito T encontramos 5,47, no efeito C 17,31, no efeito P 3,05, TC 3,60, TP 0,09, CP 0,57 e TCP 0,02. T crítico, nós já vimos dizendo na tabela que é 2,306 para cada. Então, 5 com 2, claro que o 5 é maior. Então, o 5 é maior, no efeito TC é maior, no efeito T é maior, no efeito C também é maior, no efeito P também, no efeito TC também. Isso significa que é significante para os quatro efeitos, enquanto para os outros é não significante, porque os valores são menores que os do T crítico. Então, chegamos ao fim do nosso exercício. Obrigada pela atenção. Até a próxima.